Pai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele logo, saíram ao encontro dos seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Aleluia. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achava melhor? E disseram: ontem às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu, oh glória, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Aleluia. Pode se aceitar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia, Irmãos, Deus. estou muito alegre de estar na presença do eterno Salvador, Jesus Cristo. Deus já tem falado de várias maneiras neste lugar, como é encerramento da campanha em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11, e que chamou muito a minha atenção foi só o versículo 14, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a tua terra. E eu lembro essa passagem em casa, meditando, e Deus tinha me colocado essa passagem em João 4, sobre um homem, um oficial, cujo o seu filho, ele está enfermo. E hoje eu quero dizer para nós que estamos aqui nesta noite, todos os ouvintes desta live, hoje não foi à toa que você ter vindo hoje para escutar essa palavra. Aleluia. Como nós acreditamos que um dia nós seremos arrebatados, e hoje nós estamos aqui, não é porque nós merecemos, somos legais, bonzinhos, não. Estamos aqui de pé com saúde, é por causa dele. E todos que estão ouvindo aí esta live, você que está ansioso, querendo algo para desistir, eu vim dizer aqui para mim e para você nesta noite: Deus, ele está ouvindo a sua oração. Aleluia. A sua oração não é em vão. Deus, ele está ouvindo, ele não é surdo. Deus, ele não é surdo, ele ouve as nossas orações. E hoje, como é encerramento da campanha, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. E hoje eu quero pregar sobre este oficial do rei. Nós entendemos que nesta época, o oficial do rei, cuja ele é um homem com autoridade, é um homem que abaixo dele, em cima dele é o rei, porém pode ser o rei Herodes. E este é um homem que tem poder, recursos. E a Bíblia diz que ele tem 100 homens à sua submissão, ele tem 100 homens à sua disposição, um homem que tem autoridade. Só que ele é um homem que tem recursos. Só que nós podemos ver que o seu filho está enfermo, está com uma febre, está indo quase à morte. E nós, quando mexe na família, a coisa vai complicada. Quando o centro é a família, nós, ser humano, né, ficamos mais, como que eu posso dizer, mais afligidos. Porque quando mexe com o filho, só quem é pai sabe como é que é. Quando mexe na família, é mais doído. Agora imagine comigo, esse oficial, ele ouve falar de Jesus. E Jesus já tinha feito um milagre, o primeiro milagre terreno, que foi nas bodas de Caná, onde Jesus transformou a água em vinho no casamento. E Jesus está passando de volta da Judeia, indo para a Galileia. E a Bíblia diz que esse oficial, ele ouve falar de Jesus, que Jesus está passando. Aleluia. E ele sai de Cafarnaum e vai até o encontro de Jesus, pastor Alex, ouvinte que está me ouvindo. E a Bíblia diz que aproximadamente é 32 quilômetros de Cafarnaum até a Galileia. Hoje temos recursos, hoje tem Uber, hoje tem carro de aplicativo, mas naquela época não tinha. Naquela época ele podia ter ido a pé ou a cavalo, podia ser horas indo até Jesus. Agora imagine a situação desse pai. Ele é oficial, ele é um homem que tem autoridade, mas o seu recurso não consegue resolver o problema do seu filho. Aleluia. E a única solução é ir até Jesus, porque
Porque ele tinha ouvido o milagre que Jesus tinha feito. Eu creio que ele tinha ouvido o milagre que Jesus transformou a água em vinho. Então ele foi. Então, quando ele chega até Jesus, ele fala: mestre, desce depressa que o meu filho está morrendo. E a Bíblia diz que Jesus fala para ele: se não vires sinais, não crereis. E ele repete de novo: Jesus, desça antes que meu filho morra. Porque Jesus queria dar uma lição para ele e para os galileus que estavam ao redor. Mas só que a preocupação dele do problema era do seu filho, que ele não deu atenção para Jesus. Falou: desce que o meu filho morra. E a Bíblia diz que Jesus fala: vai, o teu filho vive. E a Bíblia diz que esse oficial do rei, ele creu na palavra e foi. Porque ele creu na palavra de Jesus. E quando ele está indo, voltando para a sua casa sem Jesus, ele só foi intermédio da palavra que Jesus lhe disse. E a Bíblia diz que quando o oficial do rei está indo, vem os teus servos e diz: o seu filho vive. E ele fala: mas qual hora? Falou: às 7 horas a febre o deixou. Então o oficial do rei creu que foi na mesma hora que Jesus lhe disse. E a Bíblia diz que ele chega, a sua família toda creu e recebeu aquele milagre. E hoje eu quero pregar para você, hoje, nesta noite, você que está ouvindo desse lado, a distância não impediu de oficial ir até Jesus. Porque é uma distância de 32 quilômetros ir até Mestre. Então, quando nós temos a necessidade de buscar Jesus, não tem impedimento. Aleluia. O teu impedimento, a fofoca não impede de você ir até Jesus. A calúnia não vai te impedir de ir até Jesus. Porque a distância é enorme. Mas só que a preocupação dele é o filho. Então, a necessidade dele foi até Jesus. E quantas pessoas que estão ouvindo deste lado, tá a empresa na beira da falência, está perdendo os clientes, o filho está nas drogas, o filho está no vício, está vendo que está morrendo, mas não toma uma atitude. Porque o soberba tem tomado conta. Porque ele é um homem que tem autoridade, mas só que ele reconhece Jesus como Senhor. Ele fala: Senhor, vai antes que meu filho morra. E agora quantas pessoas hoje estão sofrendo? Está sofrendo dentro de casa, mas o seu ego fala mais alto. Hoje nós fazemos um convite para ir para a igreja. Hoje eu não vou. Hoje não dá. Talvez amanhã. Por quê? Porque a necessidade não tem batido na porta. Porque quando a necessidade bater na porta, ela vai querer ir até Jesus. E se esse pai não sai de casa, o seu filho morre. Por quê? Porque é uma febre. E hoje nós podemos ver que quando a pessoa está com febre, tem muitas pessoas que não se preocupam, é uma febre normal. Agora presta atenção, o recurso que esse oficial do rei tem não consegue resolver o problema do filho. E quantas pessoas têm colocado a tua empresa acima da família? Quantas pessoas têm colocado o seu ego, o teu eu acima da família, acima de Deus, e não quer ir até Jesus? E hoje muitas vezes você vem aqui com o carro na reserva, muitas vezes você vem em lutas, em tempestades, mas você vem. Você não mediu esforços para vir até a igreja. Hoje você que está ouvindo para essa live, você parou um tempo na tua casa para ouvir essa palavra. Você não mediu esforço para ir até Jesus. E quantas pessoas hoje estão com saúde, respirando, mas não quer ir até o Mestre? Só quer receber milagre, revelação. Olha o que Jesus falou para ele: se você não crê, não vê sinais, não crereis. Jesus em outra palavra diz: você quer que eu tenha que ir lá para resolver o problema? Será que eu tenho que ir lá colocar a mão no teu filho e o seu filho curar? Ser curado? Mas só que o homem estava tão preocupado, irmã Andressa, que o seu filho estava tão enfermo que ele não deu atenção para Jesus. E muitas vezes nós estamos passando por problemas na nossa casa, que Jesus quer falar com nós, e nós não prestamos atenção. Por quê? Porque a luta, aquela aflição tem tomado conta. Aquela dor, aquele momento difícil tem tomado conta. E quantas pessoas estão sofrendo hoje? Porque, como já foi falado aqui em 2 Crônicas, que se o povo se humilhar, aleluia, esse oficial foi humilde. Mesmo que ele sendo um homem romano, um oficial, com 100 homens à sua disposição, ele reconheceu que Jesus podia fazer o milagre. Glória a Deus. E
Enquanto as pessoas têm colocado a confiança no homem, você está decepcionado, você está desanimando. Por quê? Porque a tua fé está no homem. Porque vai ter momento da nossa vida que não vai ter recursos, mas vai ter hora que não vai ser parente que vai nos ajudar. É só Jesus. E se você não tomar um passo, o primeiro passo de ir até Jesus, você vai morrer. Enquanto as pessoas estão morrendo dentro de casa, e muitas vezes você que está ouvindo essa live vai dizendo: ah, meu irmão, presbítero dele, é só eu que sou cristão dessa casa. É só eu que sou o líder espiritual desse lar. É só eu que sou o encarregado dessa firma. É só eu que sou o dono, sou espiritual. Continua. Porque através do oficial do rei, da atitude que ele teve, a sua família foi salva. E muitas vezes você fala: ah, eu quero parar, porque só eu sou cristão. É só eu que passo luta nesse serviço. Eu vou desanimar. Não desanima não, continua. Deus está ouvindo a tua oração. Aleluia, Deus. Ele está ouvindo as tuas súplicas. E você resolveu sair. Santo Deus, aleluia. E se esse homem, esse pai, ele não resolve sair de casa, eu creio que o filho dele ia à morte. Porque essa enfermidade era uma febre. E quantas pessoas já morreu, né? Com febre, quando nós que somos crianças, quando está com 39 graus, as pessoas já ficam preocupadas. E é uma coisa pequena, simples. E quantas pessoas não estão dando atenção por coisa pequena e está morrendo espiritualmente? Porque o pecado vem grande, ele vem pelo pequenininho. E Deus não dá atenção por coisas pequenas e você vai morrendo espiritualmente. E esse homem resolveu sair de casa para ir até Jesus. E você que está me ouvindo para essa live e está dizendo assim: ah, eu não preciso para a igreja, não, eu congrego em casa. E quantas pessoas chegou na igreja quebrado, ouviu uma palavra de Deus e saiu restaurado, mudado. Ah não, eu congrego em casa, eu busco em casa mesmo. Será que você busca mesmo? Porque esse homem não ficou em casa, ele foi até Jesus. E quantas pessoas hoje que estão me ouvindo, está com o coração parado, duro, não está deixando Jesus entrar. Sabe por quê? Porque é desumilde. Porque ele acha que é sua patente, ele acha que é o dono da empresa, eu tenho um cliente ao meu redor, a soberba dele está assim. Por isso que essa pessoa, meu amigo, minha amiga, que não está indo até Jesus, sabe por quê? Porque a necessidade não chegou ainda. Porque ele é o homem que tem autoridade, não é, pastor? Tem recursos, mas o seu recurso conseguiu resolver o problema do teu filho? Não. Vai ter situações que é só Jesus que vai nos ajudar. Aleluia. Muitas vezes o nosso parente não vai ajudar. Muitas vezes a nossa esposa não vai nos ajudar. O teu marido não vai ajudar. É só você e Deus. E se você tomar uma atitude. Aleluia, Espírito Santo. Agora imagine. Esse homem anda 32 quilômetros ou a pé, ou a cavalo, ou a camelo, não sei. Mas ele foi. Ele não mediu esforço. Ele não mediu distância. E tem pessoas que a igreja é do lado e não vai. É uma luta para sair de casa para adorar a Deus. Ah, hoje eu não vou, talvez amanhã. Mas esse homem saiu 32 quilômetros. Eu não tenho muita memória em carro, mas o meu pastor, eu creio que vai confirmar. Eu creio que 32 quilômetros para andar na cidade é meia hora, 40 minutos, se não fala a minha memória. Mas ele foi. E quando ele chega até Jesus, Jesus falou: vai, que o teu filho vive. Agora imagine esse homem voltando, ele não volta com Jesus. Ele volta só com a palavra. Ele creu na palavra de Jesus. Vai que o teu filho vive. Agora imagine o oficial falou: peraí, eu vim aqui pensando que o mestre vai até em casa. Eu não sou qualquer um, eu sou um oficial. Mas ele foi humilde. Ele podia falar assim: Senhor, eu vim aqui, né? Eu caminhei 32 quilômetros. Você vai me dar uma palavra? Por que você não vai comigo? Não, ele não questionou. Ele creu na palavra e foi. Aleluia. E quando ele está indo, os seus servos estão vindo ao teu encontro. Ó, o teu filho vive. Olha que interessante, olha que tremendo. Glória a Deus. Olha a fé desse homem. E muitas vezes você está dizendo assim: ah, para mim está difícil. Porque para esse homem aqui não estava fácil. Porque é o filho dele. Espírito Santo de Deus, aleluia. Se ele não vai até Jesus, o filho dele pode morrer. Aleluia, Deus. E o coração dele está entristecido, está amargurado, está fechado ali, está uma luta tremenda. Mas ele creu na palavra. E quantas pessoas estão dentro da igreja, você que está me ouvindo aí,
Não está dando crédito à palavra de Deus. Glória a Deus. Porque olha o que o oficial disse. E Jesus lhe disse: se não vide sinais e milagre, não crereis. Disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Olha, o pai está dizendo palavra negativa. Mas a palavra de Deus, de Jesus, é a contrária. Vai, o teu filho vive. Aleluia. Glória a Deus. E quantas vezes, muitas das vezes, nós um problema difícil, de vez a gente falar a palavra de bênção, que Deus vai nos ajudar, mas coloca a palavra de negatividade. Não dá certo mesmo não. Essa situação para mim aqui não tem mais jeito mesmo não. Você está profetizando com a sua própria boca. Mas você começa a profetizar o bem, mesmo no momento difícil. O Senhor está na frente. O Senhor está no controle, o Senhor está vendo. Aleluia, Jesus. Mas hoje o problema do ser humano é reconhecer. É ser humilde. E hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para você que está ouvindo. Você que está sentado aqui hoje. Muitas vezes você deve estar pensando assim: hoje eu vim aqui no culto de sábado. Eu vim à toa. Você não veio à toa não. Você não mediu esforço para vir. Você veio. Você saiu da sua casa. Então através da palavra de Deus, Deus está levando bênção, está trazendo cura. Aleluia. Aquilo que você está pedindo do seu coração, através da palavra que está saindo do altar. Se você crê, Deus está levando vida para a tua casa. Espírito Santo. Aquilo que o povo pensava que era para a morte, não é para a morte, Aleluia. é para a vida. Aleluia. Aquilo que disseram para você que você ia ser um incrédulo infalível, que não ia para nada, Deus falou você, ainda tem promessa ainda. Aleluia. Glória a Ei, Deus. vai dizer assim: a pessoa podia olhar para o céu, ele não vai, o seu filho vai morrer. Ei, se as palavras disseram a contrária, crê na palavra de Deus. Aleluia. Crê na palavra de Jesus que está saindo do altar. Aleluia. Aleluia. Mas o problema do ser humano Pai hoje querido, é que não quer crer na aleluia. palavra. Santo Deus. Aleluia. E você que está me ouvindo aí, muitas vezes o povo quer louvar, é bênção louvar. Mas hoje o povo não quer saber de palavra, não. A Bíblia diz que o oficial creu na palavra de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a Bíblia diz que de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. E Glória você que a está me Deus. ouvindo aí, muitas Aleluia. vezes você está desanimado, fatigado, sabe por quê? Porque você está andando com pessoas que não têm fé, está se misturando com pessoas que não falam de Deus, e você está morrendo espiritualmente, está sem fé. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que de sorte que a fé é pelo ouvir. E quando essa pessoa não está dando mais crédito a essa palavra de Deus, essa palavra de Deus aqui, ela muda. Pode ser viciado, pode ser prostituta, pode ser o que for. Essa palavra tem poder. Olha que interessante. E descendo ele logo, saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois a que hora se achara melhor? Disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: e o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Olha que maravilha a atitude desse homem. Olha a atitude. Ele sai, irmã Maria, de Cafarnaum, ele vai até Galileia, caminhando, andando a cavalo, uma luta. Imagina o coração desse homem, irmã Andressa, angustiado. Meu filho está quase à morte, mas eu vou ir. Eu vou ir, independente de quem estiver falando, eu vou ir até Jesus. Aleluia, Deus. Santo, santo. Ele foi. E quando Jesus falou, ele não ficou resmungando. E quando as pessoas estão dentro da casa do Senhor, Deus está falando, mas o povo está murmurando, está reclamando, está fazendo bico e não crê na palavra. E ele creu e acreditou e confiou. Mas você deve estar olhando para mim e está você lá de Deus. Mas crer no momento fácil é bom. Mas ele creu, irmão, nesse momento difícil. Porque o momento que ele estava vivendo não era fácil. E hoje, para a pessoa crer que está tudo bom, é muito maravilha. Eu creio, irmão, Deus é comigo, porque está tudo bom para você. Mas agora, quando as coisas começam a apertar, será que você vai crer verdadeiramente em Deus? Deus, aleluia. Porque é isso que Jesus quer. Glória
pregando a palavra e foi, olha que maravilha. Enquanto as pessoas hoje já entrou no templo do Senhor, por causa de uma palavra, Deus mudou a vida. Pessoas que entrou para morrer dentro da igreja e foi liberto por uma palavra. Aleluia, verdade, Deus. E hoje o povo falar, vou parar com o ministério, vou parar de louvar. Para mim isso aqui não dá, vou parar de consagrar, vou parar, eu vou voltar para o mundão mesmo. Vou voltar para o Egito. Você vai voltar? Você vai voltar para o mundão porque a luta está grande, a luta está difícil? Ah não, eu estou indo para a igreja, mas o meu filho está doente. Eu estou indo para a igreja, mas a luta está difícil no emprego. A empresa está perdendo cliente, está perdendo funcionário. Eu vou parar, não para, não, continua. Aleluia, Porque a atitude desse homem, a tua casa foi salva. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, irmãos, Deus tremendo, que Pai querido. vidas vai ser restauradas aqui. Aleluia. Eu creio, missionário, que vidas vai ser restauradas. Eu creio, Deus, aleluia. Porque hoje é encerramento de campanha hoje. E muitas vezes você está pensando, esses dias de campanha nada falou comigo. Ei, eu vou falar para você aqui. Deus deve ter ouvido a oração de muitos. Aleluia, Porque eu glória estou a pegando Deus. essa palavra para você aqui no domingo. Quando eu saí do culto, eu não consegui dormir. Orei à noite, revirei a cama, virar para lá. E Deus me mostrando essa palavra. Eu falei, Senhor, eu preciso dormir. E Deus me incomodando para orar, buscar o Senhor. E hoje eu vim aqui, não foi à toa não, irmão. Aleluia, Eu quero dizer para você aqui, não desanima, não para. aleluia, santo Ele está dizendo aqui, segura a peteca, aguenta firme. Porque eu estou restaurando vidas aqui. Aleluia, eu creio, Deus, aleluia. Porque a sua oração aqui não é em vão. Santo Espírito Santo. Aí você está olhando assim, a luta está grande, aí espiritualmente está, eu vou desanimar, vou chocar o barco. O discípulo também não passou? No naufrágio com Jesus no barco? Tu és fiel, Pai. Ele disse, passemos para o outro lado. Quem disse foi Jesus. Então se Jesus disse que você vai passar, você vai continuar seu caminho. Tu és fiel, Pai querido, aleluia. Ele diz assim, aonde está a tua fé? Olha, e se a gente for ler esse oficial, olha a fé desse homem. Enquanto as pessoas acham que a sua patente é acima de Jesus, está sofrendo. Enquanto as pessoas que estão me ouvindo aí, é pastor de igreja, é membro de igreja obreiro, mas está sofrendo, sabe por quê? Porque você é orgulhoso, você é orgulhosa. Oh, Pai querido. Porque a pessoa que é orgulhosa, ela não consegue reconhecer o seu, não consegue ser, como eu posso dizer, ouvir a verdade. É só ela que é o certo. E se alguém se levantar e ser maior que ela já começa a baixar, por quê? Porque ela é orgulhosa. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E você está sofrendo aí, porque você está achando que você é o dono do cocada preta. Glória a Deus. É o rei da cocada preta. E está sofrendo, está vendo seu filho nas drogas, no vício. E você não toma posição. Visita, Deus. Aleluia, Jesus. Se o pai, se ele não resolve sair de casa, o filho dele vai morrer. Querido, aleluia, Espírito Santo. E muitas vezes você é membro de igreja, obreiro na casa do Senhor, e está orando por pessoas lá do seu parente. Porque a Bíblia diz que na mesma hora que Jesus disse, o filho dele foi curado. Jesus foi até lá? Foi, pastor? Não foi. Ele apenas creu na palavra e na mesma hora o seu filho foi vivo. Não foi, irmão Andrés? Então no momento que você está adorando a Jesus aqui, Deus está curando lá. Sim, Senhor amado, aleluia. No partir do momento que você está acreditando em Jesus aqui, Deus está guardando lá. Aleluia, Espírito Santo. Eu não sei o que você está orando, pedindo algo. Parente longe. Oh, Pai querido. Pessoas que estão presas na cadeia, aprisionadas nas drogas. E você deve estar dizendo assim, Senhor, eu estou orando há tanto tempo e não estou vendo resposta. Glória ao Santo Deus. Eu vou te falar aqui, sabe por quê? Aleluia. Porque você não está aguentando firme mesmo. Porque você não está acreditando verdadeiramente. Porque você está crendo, mas no mesmo momento que você está crendo, você está duvidando. Sabe por quê? Porque Zacarias, que era sacerdote da casa de Deus, com a tua esposa, Isabel, justo perante o Senhor, irrepreensível dos seus mandamentos, é anos orando, mas ela é estéril, avançada em idade, mas está dentro da casa do Senhor. Mas só quando chegou a sua hora de Zacarias queimar o incenso, a Bíblia diz que o anjo apareceu para Zacarias e disse: ouvi a tua oração, não temas. Aleluia, Deus. Ei, agora imagine um homem que é justo, ele está dentro da casa do Senhor, é justo, Glória a Deus. Aleluia. mas sua esposa é estéril. Aleluia,
E é tanto tempo orando, irmão Andressa, é tanto tempo orando, buscando. Mas a hora dele chegou. E muitas vezes você deve estar ouvindo aqui e falando assim, Senhor, é muito tempo que eu estou orando por essa causa. É muito tempo que eu estou orando pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha esposa. Não estou vendo nada acontecer, está indo de mal para pior. Sabe por quê? Porque você está no caminho certo. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados que sofrem perseguição pelo meu nome. Ela está dizendo bem-aventurado significa felizes. Bem-aventurado que passa perseguição pelo meu nome. Aleluia. Então eu vim dizer para você aqui, segura, aguenta firme a pressão. Aleluia. Porque vai ter momento da nossa vida Aleluia. que é só Jesus Aleluia. para nos ajudar. Verdade. Porque esse oficial do rei aqui, ele tem recurso, tem patente, é homem de autoridade. Mas a sua autoridade, o seu recurso, não resolveu o problema do teu filho. A única solução foi Jesus. E ele resolveu sair. Ele saiu de casa. E quantas pessoas estão morrendo dentro de casa? Aleluia, Deus. Está dentro de casa morrendo espiritualmente. É obreiro na casa do Senhor, mas está morrendo. Sabe por quê? Porque não tem força de ir até Jesus. Ele quer que Jesus venha até a tua casa. Mas não quer ter o esforço de ir até o mestre. Aleluia. Mas para fazer vontade do mal, vai. Para fazer a vontade do inimigo, vai. Para fazer as malandragens, vai. Mas para ir até Jesus é uma luta, é um sacrifício. Mas você que está me ouvindo aí, que mesmo nas lutas, mesmo na perseguição, foi até Jesus. Aleluia. Deus está ouvindo a tua oração, Ele está zelando por você. Sabe por quê? Porque você não mediu esforço. Santo de Deus. Nós estamos aqui, ó, Pai porque querido. você não mediu esforço para sair da sua casa. Aleluia. Você não foi por causa de mim, por causa do pastor, por causa da missionária, não. Você foi por causa de Jesus. E você não creu por causa da palavra. Você que está me ouvindo aqui, crê nessa palavra, irmão. Crê nessa palavra, que essa palavra aqui tem poder, missionário. Ela tem poder. Hoje você está me ouvindo aqui pregar, você que está me ouvindo aí, ouvinte. Eu era um caso infalido que não tinha jeito. Mas através da oração estou aqui hoje pregando para você. Aleluia, Deus. Através da oração, e eu creio nessa palavra de É Deus. fiel, Pai querido. Aleluia. Então muitas vezes você está parado aí, estacionado, porque você deixou de acreditar em Jesus. Santo Deus. Aleluia. Você colocou a acreditar em muitas coisas, mas esqueceu do Mestre. Esqueceu do Salvador, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Eu já vou encerrar. Querido, aleluia, Jesus. E através dessa atitude deste pai, a casa toda foi salva. Aleluia. Creu. É tremendo isso aqui. Aleluia, Deus. Aleluia. Através de uma atitude, a família dele foi salva. Aleluia. E quantas pessoas Pai querido, aleluia, Deus. tá presa nas coisas deste mundo e não quer tomar uma atitude de ir até Jesus? Sabe por quê? Porque a necessidade não bateu na porta. Porque quando a necessidade bater na porta, aí você vai querer clamar por Jesus. Mas é melhor você clamar agora quando você está vivo, tá tudo bom para você. Busca Ele agora. Porque a partir do momento, nós podemos ser arrebatados aqui. E Jesus está voltando, meu amado. Aleluia. Você que está me ouvindo, Jesus está voltando. E Ele está dizendo para mim e para você nesta noite: descansa no Senhor, confia. Aleluia. E Ele tudo fará. Só que basta você ser humilde. Como está escrito aqui em 2 Crônicas 7:11. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. Mas o povo hoje não quer orar. Hoje o povo não quer se humilhar. Porque se humilhar, o povo hoje é vergonhoso. Não estou falando para você se humilhar para o homem, não. Se humilha para Jesus. Porque o mestre dos mestres, ele foi humilde. Ele lavou os pés dos discípulos. E deu exemplo para mim e para você fazer o mesmo. Então por que você não quer fazer? Então você que é dono de empresa, que está perdendo cliente, toma atitude hoje. Aleluia. Ah, só eu que estou nesse restaurante aqui, é só eu que estou sozinho. Você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia, Jesus. Ah, é só eu que sou cristão nesse lar. Deus vai fazer a mudança. Através da sua atitude, você vai ver por esses dias. Santo Deus, aleluia. Eu creio por esses dias, você vai ver sinal. Aleluia, Deus. Pastor Alex, é tremendo. Deus falou para mim assim dele. Eu fiquei a noite toda dormindo. Falei assim: o que você quer comigo, Senhor? Falei até que meu pastor, na segunda-feira que eu vim trabalhar, falou assim: eu estou com sono aqui porque eu não consegui dormir.
Porque Deus está me incomodando às madrugadas. Ele sabe o que ele disse para mim? Falou, Deus, fala pro meu povo que as suas orações, as tuas súplicas, eu tenho guardado, eu estou selando aí. Ele falou assim, a partir de você tomar uma atitude, você entendeu o que eu vou fazer? Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia, Eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio na restauração. Eu creio na promessa. Aleluia, Jesus. Deus está dizendo para mim aqui no meu coração. Pessoas estão vindo aqui orar, pedindo algo. E você está pensando que está esquecido. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Eu tenho guardado as suas orações. Aleluia, Deus. Por esses dias, você vai ver sinal do Senhor. Aleluia. Ele está dizendo assim: a tempestade vai vir, a luta vai vir. Sim, Senhor. Aleluia, Deus. O inimigo vai se levantar com fúria. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Mateus 6, 22, se não fala a minha memória, que não tem como a gente servir a dois senhores. Ou você se dedicará ao outro, o outro se odiará. Então é sim ou não. E Deus está dizendo para mim aqui, para você que está ouvindo aí também. Não foi à toa que você parou para ouvir essa live, não. Hoje é final de campanha, é encerramento de campanha aqui. Por às vezes você está pedindo para paredes aqui. Santo Deus, aleluia, Jesus, Pai querido, Pai do Senhor. Deus está dizendo aqui para mim e para você, descansa. Aleluia, Jesus. Senhor, hoje é encerramento de campanha. Aleluia. Se o Senhor me escolheu para eu estar pregando aqui, ministrando a tua palavra, Aleluia, Deus. o Senhor falou comigo neste domingo. Querido, aleluia, Deus. Santo, santo é teu nome. O Senhor falou para mim, filho, o povo hoje quer receber milagre, quer receber cura, mas não quer tomar uma atitude, não quer medir esforço. Oh, Pai E ele falou, Senhor, o que você quer falar comigo através desta palavra? Ele está dizendo, pai, filho, desde como esse pai resolveu sair, aleluia, Jesus. Santo. Aleluia. ele olhou a distância Deus, aleluia. e foi até Jesus. Ele está dizendo aqui para mim, para você nesta noite. Glória a Jesus. Pessoa está sendo curada Creio, Jesus amado. lá no estado de Maceió, Glória a Deus. lá no estado de Pernambuco. Deus está velando por essa alma, Aleluia, santo, santo. porque você tomou uma atitude de sair de casa. Oh, Pai querido, tu és fiel. E ele está dizendo assim, solta as lágrimas hoje. Glória a Deus, Tu és aleluia. fiel, Pai querido. Aleluia. Muitas vezes você está sofrendo calada, sua mãe não está vendo, seu pai não está vendo, o teu esposo não está vendo as tuas lágrimas nas madrugadas. E muitas vezes você está aí no seu quarto, fechado, Deus amado, aleluia. nessa solidão profunda, nessa angústia Tem profunda. graça para quem gosta. E você deve estar dizendo assim, só eu sou cristã, Aleluia. só eu sou cristão deste lado. Glória a Deus. Ele está dizendo, aguenta a pancada. É. E você deve estar dizendo aqui nessa live, olhando para mim agora, e está dizendo, pastor, eu vou desanimar, eu vou chutar o balde para da barraca. Glória a Deus, aleluia. Ele está dizendo aqui, eu estou transformando corações aqui. Esse coração de soberba dizendo que é eu posso, você não pode nada. Aleluia, Jesus. Tudo é o Senhor, tudo é o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, renova esse povo aqui hoje. Aleluia, Deus. Santo, santo, santo. Pai, renova esse povo aqui hoje. Aleluia, Jesus. Eis-nos aqui, Pai, essa campanha colocou no coração da liderança da igreja. Santo é teu nome, Senhor. Oh, Pai, o Senhor está trazendo paz, alegria. Creio, Jesus amado. Oh, Pai, o Senhor está trazendo conforto, Senhor. Aleluia, Deus. Ele está dizendo aqui, descansa no Senhor. Aleluia. Ele está dizendo aqui, descansa no Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Pai, Pessoa, oh, Jesus glória. amado. Aleluia, Jesus Glória a Santo. O Espírito Santo está falando conosco aqui. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Sente Ele te abraçando, sente Ele te envolvendo por dentro. Aleluia, Jesus Santo, Santo. Ele está dizendo, solta hoje para fora. Aleluia, Espírito Santo. Oh, Aleluia, Jesus Santo, Deus. oh, glória. Aleluia, glória a Deus, Santo, Deus. Aleluia, aleluia. Continua nessa fé, meu amigo.
Aleluia, Jesus. Pai, aqui é o remanescente dessa terra ainda. Jesus amado, glória a Deus. Que está orando, está buscando. Aleluia, Jesus. Santo Espírito Santo. Ele falou dele, que privilégio ele tem. Aleluia, Jesus Santo. E quando as pessoas não têm mais essa oportunidade, Aleluia, Deus Santo. ele está dizendo aqui para nós: continua firme nessa peleja. Aleluia. Continua firme na igreja do céu. Aleluia, Deus Glória. Santo, O teu lado Santo Espírito esconde. Oh, glória a Deus. A Aleluia. oração não é em vão, meu jovem. Eu creio, Jesus. Aleluia, A Deus. oração não é em vão. Eu creio, Jesus amado. Porque também as pessoas devem dizer: para quem orar alto, para quem orar desse jeito, Aleluia, Jesus Santo. para quem orar desse jeito, porque só ele sabe como é que está o teu coração. Aleluia. Deus que Só Deus sabe como é que está o teu coração, pastor Alex. Aleluia, Jesus Santo, Deus. Aleluia. Só Deus sabe como é que está. Mas Deus está te confortando, Deus está te alegrando hoje. Glória a Deus. Aleluia. Santo Espírito Oh, Santo. Senhor. Jesus, obrigado. Aleluia. Oh, cada que entram aqui precisa de uma resposta, de uma palavra. Aleluia. Santo Deus. Glória a Deus. Tu és fiel. Aleluia. Oh, Senhor. Aleluia. Deus está falando para mim aqui hoje Santo Deus. Aleluia. que pessoas vão entrar por essas portas, pastor. Ou se já entrou. Aleluia, Jesus Santo Deus. Pessoas vão entrar por essas portas aí. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Deus. Viciado. Deus. Aleluia. E vai ser restaurado aqui, pastor Alex. Aleluia. Se não já veio, pastor Alex. Aleluia, Jesus. Se não já veio, pessoas vão entrar aqui por essa porta, viciado. Mas vai ser obreiro aqui. Aleluia, Deus. Por esses dias não se assuste. A luta vai ser grande, a tempestade vai se levantar. Mas fica firme, segura na mão do Senhor. Oh, glória. Tu és fiel, Pai. Segura firme, não solta. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Oh, glória. Porque através do filme de oração aqui, Aleluia, Jesus. a vida vai ser restaurada, irmão Noemi. Eu creio. Aleluia. Santo E Deus. Deus vai colocar louvores no coração da missionária. Você não já colocou? Aleluia, E Jesus. quando Deus colocar, meu Deus, pastor, Aleluia, Santo Deus. Aleluia. vai estar na direção, irmão. Glória a Deus, Santo. Eu quero, irmão Andressa, que Deus está restabelecendo aqui. Aleluia. Como Deus está visitando meu lar, irmão Andressa, Deus está visitando o seu. Aleluia. Deus está visitando, pastor Alex. Ó, eu estou sentindo alegria. Santo, Irmão Andressa, Santo, Santo é teu nome, Pai. você não veio à toa aqui hoje, não. Aleluia, Jesus. Tu és Você quer fiel, sentir do Pai nosso lado querido. da live. Descansa no Senhor. Aleluia, Espírito Santo. Eu não sei quantos que estão ouvindo aí, eu vou ouvir depois. Está ouvindo agora, mas vou ouvir depois, eu creio. Através dessa palavra de Deus aqui que eu vim pregar hoje, você vai receber milagres aí, cura. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Deus está dizendo aqui para a igreja, descansa no Senhor. E se prepara. Se prepara porque o noivo está voltando. Aleluia. Vem, pastor Alex. Ele está dizendo aqui, gira os nossos lombos com entendimento. Revestidos Aleluia. na força do seu poder. Revestidos com a armadura do Senhor. Porque a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas é contra principados e potestades do ar. Aleluia. A nossa luta é espiritual. Mas toma uma atitude como Daniel tomou. No primeiro dia que ele tomou a atitude de orar, teve uma luta espiritual. Mas ele foi até o fim. Aleluia. Que essa palavra ela possa ficar no coração da igreja com glória. Aleluia. E você que ouviu essa live aí, que Deus te abençoe grandemente. Graças a Deus. Que essa palavra aqui, como o oficial do rei, ele saiu de casa e o seu filho viveu e toda a sua casa creu e recebeu o milagre. Você que está ouvindo aí, você vai ver um milagre acontecer. Amém? Eu estou passando a segunda parte. Estou passando a segunda parte para a nossa irmã Noemi. E ela está dando encerramento aí. Que Deus tenha abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento mais uma vez a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Palavra maravilhosa que Deus tem falado em nossos corações. Aleluia, que você possa tomar posse dessa palavra. Aleluia. Espírito Santo. Os agradecimentos hoje vai ser para a Leni, para a Irmã Celeste, Edson Ferreira, Cido, Missionária Joselita, Rosângela Gonçalves, Ana Aparecida, Emília Dias,
a irmã Carmen e a irmã Camila. Pedido de oração são em favor de pessoas que estão enfermas, que é Jeremias, Luiz Fernando, o meu tio Misael, Luciana, o Carlos. Também pedido de oração em favor de família. Rogério, ele pede em favor da família dele. A missionária Joselita, ela também tem pedido oração em favor da família. Oração também, hoje eu estava na minha casa, uma pessoa pediu para estar apresentando a família dela em oração. O esposo dela, eles estão afastados da presença do Senhor, tanto que pediram uma visita, para a gente estar fazendo uma visita no lar deles. É o Valmir, o William, Valdemir, Jussara, Josiane, Jaqueline e a Jo. Aleluia, que os irmãos venham apresentar essas almas na presença do Senhor, para que eles possam entender e saber que somente Jesus pode fazer todas as coisas. Aleluia. Orar em favor das pessoas que se encontram nas UTI, que se encontram, aleluia, tanto internada, que se encontra na ala psiquiatra, as pessoas que se encontram nos presídios, aquelas pessoas que se encontram nos asilos, aqueles que também que se encontram, aleluia, nos orfanatos, que os irmãos venham apresentar a vida de cada uma das suas mãos, na presença do Senhor, amém? Espírito Santo de Deus, Pai querido, estamos aqui, Senhor, te agradecemos, Deus, por mais esse momento, te agradecemos, Senhor, Pai querido, Deus está apresentando o seu a família do Pai Rogério, a família da missionária Joselita, Espírito Santo de Deus, eu não sei qual é a salva, o Senhor conhece, eu não sei qual é a súplica, porém o Senhor conhece. Espírito Santo de Deus, seja exposto, amado, que é libertação, que é libertação, se
aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre ti te dê a paz. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Eita, Está Deus. terminado em nome de Jesus. Eu creio em Jesus. Glória a Deus. Eu creio na promessa de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Obrigado, Jesus.